Eu fui para a África do Sul querendo encontrar um país idealizado, um país que eu pintei na minha cabeça a partir de algumas leituras da autobiografia do Mandela, de textos falando sobre a figura do Mandela, e chegando lá encontrei um lugar completamente diferente. É importante entender que o apartheid foi um processo que durou muitos anos e, diferente do Brasil, durante o período do apartheid na África do Sul, existiam leis, existiam instituições que garantiriam o cumprimento de medidas essencialmente racistas. Medidas como negros não podem entrar em certos estabelecimentos, negros não podem entrar em certos bairros das cidades. Em praias você tinha um lugar para os negros e o resto inteiro da praia para os brancos. Os negros tinham que andar com uma espécie de RG hoje em dia, mas que caso eles não tivessem com esse RG, eles teriam uma multa de 400 rands, que hoje em dia seria em torno de R$130, e caso eles não pudessem pagar essa multa, eles imediatamente iriam para a cadeia. E muitos negros foram presos no período do apartheid simplesmente por não andar com esse documento. Existe esse paralelo que é possível fazer com o RG no Brasil. Negros que, se andam sem RG nas ruas, correm o risco de serem ainda mais desrespeitados pela polícia, levados para a delegacia. Nesse momento da história da África do Sul, os negros eram vistos como seres humanos inferiores. Eram vistos como pessoas que podiam ser assassinadas sem que houvesse uma investigação para descobrir quem foram esses assassinos. O regime do apartheid passou por inúmeros episódios de chacinas em passeatas. Teve um que adolescentes foram para as ruas e a polícia simplesmente atirou nesses adolescentes e muitos morreram. Era algo muito diferente do que a gente vê hoje do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional. Mas eu esperava que, não sei porquê, talvez porque o Mandela é essa figura tão cativante e tão presente dentro do que se pensa quando a gente olha para a ética, quando a gente olha quem seria o ser humano que mais constou em prol da humanidade, a gente pensa Gandhi, Mandela, e eu achei que a África do Sul tinha ido mais longe, mas o trabalho da luta contra o apartheid foi de, pelo menos, o que já é muita coisa comparado ao que havia antes, pelo menos acabar com a legalidade do racismo instaurado na África do Sul. Isso para mim já muda muita coisa. Mas chegando lá, o que eu vi foi uma estrutura de poder que ainda concentra as riquezas, as terras e as posições de poder na mão dos brancos. Quase 80% das terras na África do Sul pertencem aos brancos, sendo que 80% da população é negra. Você vai em restaurantes em Cape Town, restaurantes mais chiques, e você vê negros servindo e você vê brancos sendo servidos, brancos comendo nesses restaurantes como clientes. É uma cena que não é rara em cidades em que você tem essa relação ainda entre negros e brancos e não existe a segregação total, né? Porque tem algumas cidades, alguns lugares que você só vê brancos e outros lugares que você só vê negros. Senão alguns turistas que vão aparecendo, as pessoas que moram em certas regiões, moram em certos bairros, ainda tem uma lógica de muita segregação. Quando você olha geograficamente para as principais cidades, para os principais centros urbanos. E eu fiquei um pouco surpreso de uma maneira negativa com isso, por histórias que eu tinha escutado, por deificar essa figura do Mandela como se ele tivesse sido responsável por uma transformação estrutural completa na sociedade sul-africana, e não. O que ele fez foi acabar com o apartheid.
E a partir daí, muito tem que ser feito e nem tanto tem sido feito. Conversei com muitas pessoas, foi um grande aprendizado humano, foi um grande aprendizado na cultura africana, nas religiões africanas, nos idiomas africanos, aprendi algumas palavras, aprendi alguns costumes, aprendi uma outra forma de ver o mundo. Precisaria de mais 10 anos para conseguir tocar de fato a ponta do iceberg do que é a cultura sul-africana, sem falar da cultura africana de outros países, Botsuana, Namíbia, Zimbábue, Moçambique, Eswatini, estou falando só dos países que fazem fronteira, né? E acho que a gente tem muita dificuldade de entender isso como algo natural. Primeiro porque quando acontece no Brasil é violento, salta aos olhos e, pelo menos no contexto em que eu vivo, é algo tratado com olhos de muita tristeza e indignação. Quando você vê uma situação racista explicitamente, quando você vê uma situação estruturalmente racista, essa discussão tem sido feita cada vez mais e existe um longo caminho a ser percorrido, mas é algo que salta muito aos olhos de uma maneira negativa e muitas vezes você vê o movimento negro ou pessoas negras se revoltando contra isso e essa revolta se reverberando. E na África do Sul eu senti que existe ainda uma necessidade de uma elaboração da questão racial. Conversei com muitas pessoas e muitos falaram, cara, depois que o apartheid acabou, pouquíssimos agentes que perpetuavam a lógica racista na sociedade sul-africana foram punidos ou mesmo julgados. Os guardas que torturavam presos políticos, generais que foram responsáveis por chacinas, figuras que foram realmente extremamente violentas, truculentas, desumanas, não foram julgadas. Pouquíssimas pessoas foram presas, existiu um período de reconciliação, que era a ideia de criar paz na África do Sul, que era a pauta que o Mandela propôs depois de sair da prisão, né? Não vamos criar uma guerra civil, vamos propor a paz. Mas nessa paz, as estruturas de poder, muitas delas continuam iguais. Muitas pessoas que enriqueceram durante o regime do apartheid, por conta do apartheid, hoje em dia continuam ricas, continuam impunes e continuam convivendo com um sorriso no rosto com as pessoas que elas torturaram. Um guarda de uma prisão chamada Robben Island, que foi um ex-preso que recebeu o grupo em que eu estava quando a gente visitou a Robben Island. Era um cara que foi torturado por guardas da prisão e hoje em dia faz as visitas dessa prisão. E ele falou que ele mora no mesmo bairro que os guardas que torturavam ele durante o apartheid. Simplesmente por ter se erguido contra o sistema de injustiças, ele recebia porradas, torturas na prisão. E os caras que torturavam ele estão olhando para a cara dele no mesmo bairro quando ele atravessa a rua. Ou seja, muito mudou, mas muito ainda precisa mudar. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.